Bem-vindos ao 50º capítulo, né? A 50ª porção dessa dieta do Cordeiro, baseado no meu livro, O Cordeiro Marinado em Porções. Hoje, né, exatamente com o título A Crucificação, eu estou gravando esse vídeo, está sendo postado hoje, dia 19 de abril, domingo. Passamos há pouco tempo da Páscoa e justamente essa leitura de hoje, essa meditação, vai se reportar, né, como as duas anteriores, a esses últimos acontecimentos que nós acabamos de relembrar no feriado passado, né? Hoje estamos num outro feriado prolongado, mas no começo do mês celebramos a Páscoa e o Cordeiro foi justamente imolado, né? Nesta Páscoa, nesta cruz, e e ele deu essa vida, sua carne, o seu corpo, justamente para que nós nos alimentássemos dele depois. E tendo ele como nossa verdadeira comida, nossa refeição, nós nesta dieta temos o propósito de justamente tomar as medidas dele, né? Nos alimentar dele para sermos como ele, para termos ele em nós. Então, cumprindo esse nosso propósito de dieta. Dieta é uma coisa que tem que ser disciplinada, né? Que tem que ir por etapas, por fases. Nós estamos aí no finalzinho dessa primeira fase, desse primeiro módulo, que estamos relatando o que Jesus fez ou o que os outros fizeram para ele ou por ele. E hoje nós, cumprindo esse propósito, então, já compartilhamos a conspiração desses últimos 5 capítulos, né? Foi a conspiração, na sequência veio a condenação, que foi ontem, hoje é a crucificação, amanhã será a ressurreição, e nós fecharemos esse primeiro módulo com a ascensão, né? E justamente na terça-feira, fechando aí esse feriado prolongado, que estamos meditando nesses últimos acontecimentos, né? Nós vimos então os vilões Pedro e Judas na conspiração, depois os vilões da condenação, representados pelas autoridades religiosas e civis, e aqui na crucificação, vamos ver alguns vilões bíblicos que estarão nos representando na morte de Jesus. Na verdade, o primeiro vai ser Barrabás, depois nós vamos falar dos dois ladrões da cruz e, por fim, o próprio Jesus, né? Não que seja como vilão, mas como os nossos representantes na cruz, né? Falando de Barrabás, Mateus explica que, por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Pilatos então perguntou ao povo ali reunido: qual desses vocês querem que lhes soltem? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Barrabás era um criminoso, mas Jesus era o Cristo, o santo, sem crime, sem culpa, sem pecado. Precisava escolher? Obviamente que Jesus deveria ser o escolhido para sair livre, mas Jesus, ele mesmo, escolheu se fazer culpado em lugar de Barrabás, em meu e seu lugar, para que ele, eu, você e todos os condenados à morte pela culpa do pecado pudéssemos ser livres. Na narrativa de João, após Pilatos perguntar se queriam que soltasse o rei dos judeus, eles em resposta gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Capítulo 18, 40 de João.
Essa resposta me fez lembrar os gritos de uma multidão brasileira às vésperas da eleição do nosso rei, protestando #ele não, para o candidato de ficha limpa, em preferência ao candidato já preso como bandido. O povo parece o mesmo ainda, né? E o incrível é que, mesmo já tendo julgado Jesus inocente por 3 vezes, no entanto, desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Marcos 15:15. Barrabás simboliza eu e você, culpados, mas libertos no lugar do inocente crucificado. Jesus escolheu o meu lugar na cruz, e como ele, sendo Rei e Senhor, saiu do seu trono de glória para tomar o meu lugar de pecadora na cruz, agora eu tomo a minha cruz dia a dia e dou a ele o lugar de Rei e Senhor no trono do meu coração. Esta é a minha escolha. Ele sim e eu não. Jesus escolheu a morte por mim. Eu escolhi a vida por ele. Sim, eu escolhi Jesus. Barrabás, eu não sei, mas e você? Escolheu Jesus também? Vamos ver os dois ladrões agora. Em Mateus 27:38 diz assim: 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Eles também nos representam. Uns podem dizer, como o da esquerda, lançando-lhe insultos: Você não é o Cristo, salve-se a si mesmo. Aliás, não foram só eles que disseram isso, mas os líderes religiosos judeus, as autoridades romanas e até o povo. Por outro lado, os da direita, com temor, o da direita, né? Com temor a Deus e arrependido, reconheciam estar sendo punidos com justiça por receberem o que os próprios atos mereciam, conforme Lucas 23:41. Todos nós somos ladrões de autoridade, porque roubamos a autoridade divina sobre nossas vidas ao escolhermos obedecer à nossa própria vontade em transgressão à lei de Deus. E o nome disso é pecado. E pecado é crime que leva ao juízo de condenação e cuja sentença é a morte. Por isso, os 2 ladrões estavam mortos em seus delitos e pecados, como também nós estávamos. Mas um deles, quando convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo, arrependido, clamou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Provou a salvação como nós, que também, estando ainda mortos em nossas ofensas, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça fomos salvos, conforme Efésios 2:5. Assim como houve a escolha entre Cristo ou Barrabás, houve também a escolha dos 2 ladrões entre a condenação pela razão ou a justificação pela fé. Eu escolhi a justificação pela fé como ladrão da direita. O da esquerda escolheu a condenação. E você? E agora eu quero falar de Jesus. Mais do que Barrabás, mais do que os 2 ladrões, Jesus nos representou na sua morte e morte de cruz. Creio que ele também teve que escolher entre a sua vontade ou a vontade do Pai. E ele escolheu se render ao plano divino. Ele escolheu a coroa de espinhos ao invés de usufruir da sua majestade. Ele escolheu ser cuspido, esbofeteado, escarnecido, ultrajado, açoitado, castigado, maltratado, insultado, crucificado, ao invés de ser reverenciado e honrado como era digno de um rei. Ele escolheu perder a sua vida
ao invés de nos deixar perdidos. Ele escolheu salvar a cada um de nós, ao invés de salvar-se a si mesmo. Ele escolheu se dar a si mesmo por graça, ao invés de receber o preço que nunca poderíamos lhe pagar. Ele escolheu ser preso, ao invés de me negar a liberdade. Ele escolheu sofrer a sua crucificação, ao invés de me privar da minha salvação. Ele escolheu ser ferido e transpassado, ao invés de me deixar permanecer enferma, sem a cura da minha alma. Ele escolheu descer à sepultura, ao invés de me abandonar no abismo dos infernos. Ele escolheu morrer, ao invés de me deixar sem vida. E conforme suas últimas palavras, cumpriu sua missão. Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. João 19:30. Sim, o grão de trigo caiu na terra e morreu, mas não ficou ele só. Hoje ele já vê o fruto do penoso trabalho de sua alma e fica satisfeito. Justificou a muitos, porque as iniquidades deles levou sobre si. Isaías 53:11. Esse é um relato da crucificação, de uma maneira até também poética, mas que você venha a refletir. Não é porque a Páscoa já passou que esse assunto já passou. Não, isso é real, isso aconteceu, isso é vivo para mim, para você. Qual é a nossa escolha? Mas não ficou na morte, né? Ele não ficou no sepulcro. Amanhã nós vamos falar sobre a ressurreição, o nosso penúltimo capítulo desta primeira parte. Então não perca. Espero você aqui amanhã, ok? Se Deus quiser, até lá.